Pessoal, eu quero partilhar uma palavra com vocês, amém? Então, se você trouxe sua Bíblia, quiser abrir comigo, lá no Evangelho não, lá em 1 João, lá no finzinho da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 18 e 19. Esse texto, com certeza você já ouviu ele, com certeza você já deve ter ouvido. Tá frio? Muito frio? Tá muito frio? Tá bom? Tá bom? Ou tá frio? Tá bom? Coloca no 22 para mim, Rodrigo, faz favor. Se ficar frio, vocês avisam. Esse texto eu creio que vocês já ouviram, é muito conhecido, mas eu quero trazer algo assim em cima dele para tentar falar sobre algo importante aqui, tá? Então vamos lá, vou fazer essa leitura desses dois versículos, você pode acompanhar aí, se não aqui no telão, tá bom? Que diz assim: no amor não existe receio, ou em outras versões fala, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quem sobe lá o vídeo para a live, né? Se quiser colocar um título, pode colocar reações ao medo, tá bem? E é sobre isso que eu quero falar. Mas apesar de eu começar falando sobre o amor, vocês vão entender por que no final a mensagem é sobre o medo, tá? Porque esse texto ele está trazendo algo muito importante, um princípio verdadeiro em nossa vida, que é o seguinte princípio: quando o verdadeiro amor, ou também o amor da forma correta, não nos é apresentado, isso obviamente vem dos nossos pais ou cuidadores, de quem nos pegou lá na nossa formação, na primeira infância. Quando isso não é estabelecido, passado da forma correta, o que isso gera em nós? Medo. Medo. Por isso que esse texto ele está deixando bem claro aqui. Olha aqui a segunda parte do versículo, quando fala assim: o medo pressupõe o quê? Punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, meu irmão, eu não quero que você olhe para isso e se sinta culpado. Não, de forma alguma. Eu quero que primeiro você olhe para esse texto e pense assim: puxa, se hoje eu vivo muitos medos, eu tenho muitos receios, muitas ansiedades, muitas preocupações, é muito provável que lá atrás, na minha primeira infância, adolescência talvez, esse amor que eu deveria receber, que é o amor que doador, é o amor que dá segurança, é o amor que protege, é o amor que provê, é o amor que direciona e tudo mais aquilo que Deus faz, que os nossos pais deveriam ter representado para nós. E se isso não foi bem estabelecido, isso vai gerar o que em nós? Medo. E esse medo ele é manifesto de várias formas, tá bom? Então pensa comigo rapidamente assim, até isso é bom para a sua vida, para a minha vida. Quem tem filho já usa isso em casa, quem vai ter filho já deixa isso gravado na cabeça. Pensa que o seu filho pequeno, ele é nada mais, nada menos do que uma caixinha vazia, tá? Como assim, Fernando, uma caixinha vazia? Tudo que ele vai ver como realidade do mundo depende crucialmente da forma que os pais e o ambiente é apresentado a ele, entende? É isso que determina a forma que eu e você vemos o mundo hoje. Quem estava aqui sábado passado, ou também no domingo, quando o Léo ministrou, ele falou muito sobre isso, lembram? Ele falou sobre as lentes que nós temos. Ele falou muito, na verdade, nos últimos 2 cultos que ele teve aqui, sobre cosmovisão. Lembram? Quem conhecia já essa palavra? Cosmovisão. Cosmovisão é a forma que eu vejo o mundo. E isso é estabelecido com os nossos pais. Então, eu não sei você, mas eu sei, e eu acredito que você talvez não tenha sido muito diferente. Eu não tive um amor verdadeiro assim, bem estabelecido na infância. Isso sim, me gerou muitas consequências ao longo da vida, tá? Então entenda que o medo que nós sentimos, e depois eu quero entrar nas formas que esse medo existe, porque você vai ver que
até quem se diz corajoso, no fundo é um medroso. Eu quero fazer esse desafio aqui, eu quero que você se sinta assim, incomodado, desconfortável, mas no sentido de estar refletindo, puxa, será que eu não vivo isso hoje? Será que eu não estou tendo uma reação ao medo que eu não deveria, porque eu não conheci o verdadeiro amor? Então assim, vamos lá, para eu colocar um exemplo bíblico, eu acho que eu consegui encontrar algo muito legal aqui para você entender as reações que o medo gera. Abre comigo também na Bíblia, 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 1. Enquanto você vai procurando, eu vou contextualizando o texto para você entender o que nós vamos falar. Esse texto ele está falando aqui de 3 figuras principais. Quais são? Elias, o profeta de Deus, certo? Um dos poucos homens de Deus que restou naquela época. Está falando de um rei. Qual rei? O rei Acabe. E falando também da rainha, sua esposa, Jezabel, que era uma das mulheres que serviam a Baal, tá? Acabe deveria ser um rei de Israel que servia a Deus, mas acabava que quem mandava no trono, quem governava era Jezabel, que não servia a Deus, servia ao Deus Baal. E Elias era o cara que confrontava tudo isso, certo? Era esse o contexto, tá bom? Então vamos ler o texto, você vai entender as 3 reações do medo aqui. Vamos lá. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara a fio de espada todos os profetas de Baal. Então a cena acontecendo aqui é o seguinte: Acabe, que era o rei, e o rei deveria ser o governante, certo? Ele vê que Elias, ele passa a faca, ele mata todos os profetas de Baal, certo? Olha que feito, né? Que coisa grandiosa. O que Acabe faz quando ele corre contar para Jezabel? Ele está fazendo algo muito simples. Ele está dizendo assim: eu não sei lidar com essa situação, eu preciso que você me ajude, tá? Então você vai entendendo o contexto. Aí vamos lá. Diante disso, o que acontece? Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os meus profetas. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. E se você ler a sequência, você pode ler em casa, se você não conhece, você sabe que Elias vai para uma caverna e ele sofre ali quase que um processo depressivo. Hoje a gente pode usar essa palavra, porque ali ele começa de certa forma a questionar a Deus, do porquê que isso estava acontecendo e tudo mais. Então o contexto aqui são 3 pessoas, e essas 3 pessoas representam exatamente as 3 formas que nós lidamos com o medo. Vamos lá. Elias, o que Elias faz diante da ameaça de Jezabel? O que ele fez? Foge. A primeira reação do medo é a fuga, tá? Então se você começa a olhar para você agora, tá? Se você está ouvindo sobre Elias, mas você tem que olhar para você. Se você costumeiramente, diante das ameaças da vida, você foge, essa fuga talvez está sendo uma reação ao medo que você está sofrendo diante da situação, ok? E essa reação ela não é boa, depois nós vamos ver por quê. Qual que é a segunda reação que eu quero colocar aqui, que também é uma reação de medo? O rei Acabe. O que o rei Acabe faz quando ele vê que Elias tinha matado os profetas de Baal? O que ele faz? Ele não faz nada, na verdade, né? Porque ele não sabe o que fazer. Ele se vê diante da situação em que Elias mata os profetas e ele não sabe o que fazer. E então o que ele faz? Ele vai falar para Jezabel, ele vai levar para alguém solucionar um problema que era dele, porque ele era o rei. Então a segunda reação ao medo é a passividade. E Acabe serve exatamente como esse cara passivo. Alguém que diante das circunstâncias ele não tinha reação, ele simplesmente caía na passividade, na depressão. É aquele cara que tem a tendência de ficar fechado num quarto escuro, né? Eu não quero lidar com a vida. Acabe era esse cara. E a passividade, meus irmãos, também é uma reação ao medo. E você vai dizer assim: mas Fernando, é estranho passividade ser reação ao medo. Faz mais sentido, obviamente, na nossa cabeça, que a fuga seja uma reação ao medo, né?
Você se vê diante de uma ameaça, você foge, certo? Naturalmente, o instinto talvez até animal leve a gente a fazer algo nesse sentido. E a passividade, Fernando, como é que funciona então? A passividade é mais ou menos assim, diante do medo. A pessoa, de forma talvez inconsciente, porque não é a minha área, eu estou aqui como pastor, não para falar de psicologia, o que ela faz? Ela, na tentativa de lidar com o medo, ela sofre, certo? Por quê? Porque o amor não está aperfeiçoado. E na cabeça dela, ela entende que ela ficar de forma passiva, porque isso também gera sofrimento, é um sofrimento menor do que reagir. Entende? Então, quando vocês veem assim, é muito comum, mulheres que apanham do marido, certo? Aí você vai, às vezes, falar com a mulher, ou conhece a história da mulher, você vai ver que aquilo está acontecendo durante anos e anos. Não foi uma situação. Ela apanhou uma vez, 2 vezes, sofreu ameaças, abuso psicológico, né? É uma série de fatores que essa pessoa está vivendo ao longo de muitos anos. E quem está de fora, a gente olha para isso e pensa, como que essa pessoa aceita tudo isso? Como que essa pessoa não tem uma atitude de sair dessa situação, de sair desse ambiente? Porque é muita coisa ruim, é muito abuso. Mas na cabeça de quem está sendo abusado, a passividade é uma forma de menos sofrimento. Porque se ela tentar lutar contra, ela sofre mais, entende? Então a passividade também é uma forma de medo, ok? E aqui, a que mais desafia todo mundo, eu acho que você vai talvez aí ter uma certa estranheza. Qual que é a reação de Jezabel diante dessa situação? O que ela faz? Ela manda uma ameaça para Elias, fala, amanhã esse horário eu vou cortar a tua cabeça. E se eu falar para você que essa reação de Jezabel também é medo? Porque aos nossos olhos parece o quê? Coragem, certo? Não parece coragem? A única mulher que diante de um homem que matou todos os profetas de Baal, nem o rei teve coragem de enfrentar esse profeta, mas aí vem uma mulher corajosa e diz, amanhã eu vou cortar tua cabeça nesse horário. Isso não é coragem. Isso não tem nada a ver com coragem. A reação agressiva, digamos assim, também é uma reação ao medo, é uma reação à ameaça. Por quê? Quem era que, vamos pensar dentro do contexto bíblico aqui, quem que gerava esse ambiente para os profetas de Baal dentro de Israel naquela época? Jezabel. Quem que trouxe os profetas de Baal e as esculturas e todo aquele processo de adoração que eles faziam aos falsos deuses em Israel? Jezabel. Quando ela olha para Elias, que mata todos os profetas, quem seria a próxima a ser morta? Era ela. A lógica é que ela seria morta. Então a reação que aparenta coragem, na verdade é um medo. Então, meu irmão, se você talvez tenha esse perfil daquela pessoa que diante das situações de risco, você é a primeira a botar o peito e dizer, deixa que eu vou, eu quero te dizer que talvez você não seja um corajoso, que talvez você seja um grande medroso, e que a única coisa que você está fazendo é tentar não deixarem tocar na sua dor, porque a dor é tão grande que você prefere reagir contra do que deixar tocar em você. Entende? Então essas são as 3 formas que todo mundo reage diante do medo, ok? Eu não quero aqui levar para um extremo e dizer que se em algum momento você fugir, tiver que reagir ou tiver que esperar, você está sendo um medroso, tá? Eu estou falando no seguinte sentido, quando é uma repetição, quando é sempre, quando você não consegue reagir de outra forma, entendeu? Porque hora eu tenho que ser paciente, hora eu tenho que dar uma resposta e hora eu tenho que sair, certo? Isso é sabedoria. Agora, quando eu não consigo fazer nada diferente daquilo, aí é uma grande chance de ser apenas uma reação emocional, que é o medo, ok? Conseguiu entender até aqui? Fez algum sentido para você? Já conseguiu talvez se identificar a forma que você reage? Ninguém conseguiu? Vamos lá. Eu quero trazer um exemplo aqui, vocês vão
continuar entendendo talvez o que eu estou falando. Porque é o seguinte, o meu filho Miguel, que vocês viram ele aqui agora há pouco, ele tem 8 anos de idade, ele tem medo de escuro. O que não é muito estranho para uma criança de 8 anos de idade, né? Acho que até em partes normal. Tudo bem? Beleza. Então, todas as vezes que lá em casa, às vezes eu peço, Miguel, vai fazer tal coisa, pega uma água ou vai, né? E que ele tenha que enfrentar o escuro, ele não gosta. E ele fala, pai, eu não vou, eu tô com medo, eu tenho medo de escuro, eu não gosto, tal. Eu como pai, por mais que para mim o escuro é uma besteira, porque eu não tenho medo de escuro, agora adulto, quando eu era criança eu tinha também. Na verdade eu tinha muito medo de escuro. Porque além de eu ter medo de escuro, quando eu ia enfrentar uma situação de escuridão, os meus cuidadores costumavam fazer o que a gente chama hoje de trollagem, né? Eu lembro que eu ia na cozinha da casa buscar água para o meu pai à noite, que era um ambiente bem escuro, muito afastado da sala. E quando eu entrava na sala, eles tinham o hábito de começar a gritar, aqueles gritos meio assustadores, né? Ah, o fantasma! E aí aquilo para mim era um pânico, né? Então eu tinha um grande pânico de escuro. Como eu não quero fazer a mesma coisa com meu filho, quando meu filho vai enfrentar uma situação de escuridão e ele fala que está com medo, eu respeito o sentimento dele. Eu falo, sim, filho, eu entendo, eu sei que você está com medo. O pai sabe, eu já passei por isso. Mas você tem que tentar se encorajando ao longo do tempo, vai se desafiando. Aí eu costumo falar assim para ele, tudo bem, filho, você não consegue ir até lá, mas vê até onde você consegue ir. Vai indo até onde você conseguir. Quando você vê que não conseguir mais, você volta. Eu estou aqui, nossa casa está bem cuidada, está tudo bem. Eu vou gerando essa segurança no coração dele. Se eu falar para você que resolve, não resolve. Não resolve, mas eu tenho que tentar ministrar isso no coração dele, certo? Só que eu vi que ao longo do tempo isso não estava funcionando. E a Cláudia insistindo, mas isso não estava trazendo uma solução. E ele crescendo, e isso não estava sendo solucionado. Até que um dia eu fico em partes irritado com ele, porque na cabeça do adulto o escuro é uma besteira. E eu falei a seguinte frase para ele. Eu falei assim, porque o que acontecia? Ele tinha que ir no quarto, daí ele falava, mas pai, está tudo escuro, o corredor está escuro, o quarto está escuro. Aí eu falei assim, filho, eu entendo você ter medo de escuro. Agora você ter medo de acender a luz não faz sentido. Aí quando eu falei você ter medo de acender a luz, parece que uma chave ligou na minha cabeça. Porque a nossa reação ao medo, agora eu estou falando de nós mais uma vez, ela é compreensível. O sentimento que nós temos diante de situações, ele é verdadeiro, não é verdadeiro? A gente não está com medo à toa, aquilo é real. Quem tem medo, fobia, ansiedade, qualquer coisa nesse sentido, sabe como isso dentro de nós é uma realidade. Por mais que fora não é, a gente sabe que externamente não é nada, mas internamente é muito real, certo? Agora a questão é, a gente respeita isso e sabe que isso é real. Agora você ter medo de acender a luz, isso não é racional. E o que é acender a luz no medo, Fernando? É trazer luz sobre a situação. É poder fazer um enfrentamento. E quer ver como a gente erra muito nisso? Quer ver? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Certo. Ah, a alegria da Angélica. Glória a Deus, né? Brincadeira. Mas vamos lá, casou agora, né? Esperou muitos anos, né, Angélica, para fazer isso. Mas vamos lá. Me perdi até que eu queria falar aqui. Ai, ai. Mas vamos lá assim. Beleza. Pensa no contexto, você, seu marido, seu cônjuge, ou talvez você com os seus pais, tanto faz, isso também serve. Uma certa situação que você se sente ameaçado, certo? Se sentiu ameaçado. E aí você tem a reação de ser agressivo, passivo ou fugir, beleza? Provavelmente você vive isso em casa, seja com o seu cônjuge ou com os seus pais. Aonde que está o nosso erro diante disso? A nossa reação normalmente é contra a pessoa. Então eu com a minha esposa, quando ela faz algo que me desagrada, que mexe comigo além da realidade, a minha tendência é reagir contra ela. É ter uma reação contra a pessoa da minha esposa. Quando na verdade a Cláudia, ela não tem culpa do meu sentimento. Porque ela só acionou dentro de mim algo que já está aqui desde lá da minha infância. Entendeu? Não é a Cláudia que gerou isso em mim, ela não é a culpada do problema.
E nem estou trazendo aqui de quem é o culpado, estou dizendo que isso já está lá dentro de mim. Então o nosso enfrentamento não deve ser contra a pessoa, mas contra o sentimento. Sabe por quê? Porque enquanto a gente não acender a luz do sentimento dentro de mim, enquanto eu não tiver a ousadia, e essa é a verdadeira coragem, de diante de uma situação que eu fico desconfortável, e eu não me voltar contra a pessoa, não ser passivo ou não fugir, apenas parar e dizer o que eu estou sentindo, da onde isso vem, o porquê que isso é tão forte. Vou te dar um exemplo para você tentar entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Dentro de alguns dos meus traumas que eu ainda não consegui resolver, e eu estou tentando resolver, eu juro para você, é um esforço que eu faço, mas esse é realmente em partes engraçado, porque talvez para você seja uma grande besteira, mas para mim é algo que me incomoda muito. O exemplo é o seguinte: eu sou um pouco metódico na organização, então eu gosto de ter lugares, eu gosto que cada coisa tenha um lugar, certo? Até então tudo bem, né? Normal. O problema é quando trocam as coisas de lugar. E eu estou falando de coisas simples, por exemplo assim, pensa que eu guardo esse copo no mesmo lugar todo dia, lá em casa. Eu devo ter uns 4, 5 copos desse aqui, mas esse aqui eu guardei em especial. Se eu voltar lá amanhã e esse copo não estiver no lugar, eu juro para vocês, o sentimento que vem dentro de mim é tão forte, é tão forte, é tão forte, que eu tenho que me conter de uma forma tão grande, que se eu deixar o sentimento sair, eu quebro a minha casa inteira, de raiva que me dá. É uma coisa que cresce dentro de mim, assim, eu não faço isso, tá bom? Eu não quebro a minha casa. Eu aprendi a lidar com isso, eu não sou violento, mas eu estou dizendo que quando eu acendi a luz do meu sentimento e quando eu me vi nessa situação, de uma situação assim, e eu, em vez de sair tentando achar um culpado, quem foi que mexeu no copo que eu guardei? É isso que a gente faz, né? Quem que mexeu nesse negócio? Eu simplesmente parei diante daquela situação. Eu lembro até do balcão que eu guardei, eu fiquei ali, e aquele sentimento vindo, e eu deixei aquilo ficar dentro de mim, e eu comecei a pensar assim, cara, eu quero quebrar tudo. Eu queria desmanchar a minha casa na pancada de raiva que eu estava sentindo. Não parece, mas é verdade. Isso não é culpa de ninguém, isso não é culpa de quem trocou o negócio de lugar. Aí eu fui refletir e eu comecei a lembrar de coisas que aconteceram comigo no passado. Coisas que eu não tinha o meu espaço dentro de casa, eu não tinha as minhas coisas respeitadas, era muito comum. Isso aconteceu por várias vezes. Quando eu fazia algo, tinha uma pessoa em específico que tinha um hábito muito ruim de vir lá e quebrar as coisas que eu fazia, entende? De desfazer o que eu fazia. Quando eu conquistava algo, essa pessoa ela tinha um hábito de pegar e sumir com aquilo, pegava e dava para alguém. Então eu fui vendo que essa reação vem de lá atrás. Então eu tenho que enfrentar esse sentimento, eu tenho que ligar essa luz. Se eu não lido bem, eu fico muito agressivo. Mas entende que não é a pessoa que arrumou, é apenas o meu sentimento. E eu me senti o quê? Ameaçado, porque, puxa, será que de novo vão ficar mexendo nas minhas coisas? Será que de novo vão ficar tirando tudo que eu construí? Será que alguém de novo vai pegar e desfazer todo o meu esforço? Entende? Era uma ameaça que eu sentia. Então o que eu incentivo meu filho é: filho, tudo bem, eu entendo você ter medo, mas você não pode ter medo de ligar a luz. Então vai, liga a luz do corredor, liga a luz do seu quarto, liga a luz do banheiro, e a luz vai vir. E se não tem escuridão, não tem por que ter medo. Então se o sentimento que eu tenho, eu entendo o sentimento, eu não tenho mais por que viver preso ao sentimento. Eu não tenho mais que reagir a ele da forma que eu reagia antes, entendeu? E voltando a falar do que o Léo trouxe aqui esses dias, na verdade mais especificamente sábado, semana passada, eu estava sentado ali, e eu não sei você, mas uma parte, na verdade a mensagem toda foi uma benção, mas teve uma situação específica assim, que é aquele tipo de mensagem que quando você escuta, você se torce na cadeira, sabe? Você já sentiu isso? Aquela coisa assim que se você diz, puxa, aquela coisa que você pensa assim, não gostei, mas eu sei que é verdade, sabe? Foi isso que eu senti quando o Léo falou a seguinte situação. Ele falou assim: todos nós somos responsáveis pelas nossas dores. Cara, quando ele falou, como assim? Eu fiquei dentro de mim, falei, como assim? Eu sou responsável pela minha dor? Eu falei, não, eu sou vítima. É bom ser vítima, né? É ótimo ser vítima.
eu sempre olhei para as minhas feridas como uma vítima. Porque, de fato, eu era uma criança, como você foi. De fato, provavelmente quem nos feriu eram adultos, certo? A lógica é essa, certo? Então o que eu era? Eu era vítima. E meu irmão, sim, o que eu e você vivemos talvez, dentro dos nossos traumas e feridas, nós fomos vitimados pelas pessoas, isso é verdadeiro, ok? O que fizeram conosco, nós lá inocentes, pequenos, sem conhecimento, sem reação, sim, nós fomos vítimas da situação. Agora, o sentimento que foi gerado dentro de mim, eu passo a ser responsável. Entendeu a diferença? Eu não tenho como voltar lá atrás e mudar a situação. Eu não tenho como voltar, e por mais que o sentimento não resolvido me faz querer fazer isso. Então eu estou lutando contra os meus abusadores, quando na verdade eu estou brigando com a minha esposa, que nunca fez nada, mas ela apenas acendeu dentro de mim aquele sentimento, entende? Agora o sentimento eu sou responsável. O que eu vou fazer com essa mentira no meu coração? Porque não é verdade, entende? O sentimento, o sentir é verdadeiro. Agora o que o sentimento nos faz ver não é verdadeiro. Tem uma grande diferença, entende? Por isso que a gente sempre fala, pode ser a coisa mais ilógica do mundo. Você pode chegar para mim, para Cláudio, qualquer um dos discipuladores da igreja e falar assim: Fernando, eu tenho pânico de balão vermelho. Se alguém tem, me desculpa, tá? Mas eu só quis achar um exemplo bem exagerado. Eu vou dizer para você, eu entendo você sentir isso. Para mim não faz sentido. Para mim, logicamente, se eu não olhar com um olhar de pastor, é uma besteira, é uma bobagem, porque não tem sentido ter medo de um balão vermelho, né? Ok? Agora o que a pessoa está sentindo é verdadeiro, então eu tenho que respeitar isso nela, ok? Agora o que ela sente diante disso não é a verdade, mas o sentimento é verdadeiro. Conseguiu compreender o que eu falei? Por quê? Porque existe uma lente que nos faz olhar para isso como um grande problema, quando na verdade não é um grande problema. Às vezes na verdade isso nem é um problema. A verdade é apenas uma lembrança de algo que eu vivi no passado. Isso é muito comum. Então o grande desafio para nós como igreja é olhar para as nossas dores e feridas e passarmos a olhar para isso e dizer: eu sou responsável pelo que eu vou fazer com ela a partir de agora. Porque eu posso deixar ela governar a minha vida inteirinha, ou olhar para a palavra de Deus e usar todas as ferramentas que nós temos do Evangelho para poder viver aquela renovação de mente que nós tanto falamos. Quando a gente fala da renovar a mente, se dá não só de renovar a cultura, a forma de fazer, mas também de olhar para as dores do passado e tentar olhar com um olhar diferente. Só que isso só é possível de uma forma: enfrentando o sentimento e não as pessoas. Então a dica que eu dou é: pare de lutar com as pessoas, comece a lutar com o seu sentimento. Ele é o problema. Pare de arrumar inimigos. Pare de olhar para o mundo e achar que o mundo está contra você. Não, o mundo não está contra você. Na verdade, a maioria das vezes as pessoas nem sabem que a gente existe, tá? Eu falo por experiência própria. Eu tinha um problema muito sério com isso. Eu não gostava de entrar em ambientes com muitas pessoas, porque eu dizia assim: não, eu não quero ir lá, porque todo mundo vai ficar olhando para mim. E aí a minha esposa já é totalmente o contrário de mim. Ela já é totalmente despida nesse sentido. E daí eu lembro que ela, de forma muito carinhosa, olhava para mim e dizia assim: ninguém sabe que você existe, vamos logo. E isso assim, não foi a melhor forma, mas eu comecei a tentar olhar dessa forma. Eu falei: mas será que as pessoas realmente olham para mim? Aí eu entrava, não, 2, 3 me conhecem, cumprimenta, a maioria não está nem aí para mim. Eu falei: cara, é verdade, nem todo mundo está olhando para mim, nem tudo é por causa de mim. Até hoje ela fala isso, né? Às vezes ela está falando dela, isso é um problema para mim. Ela está falando dela: Fernando, hoje foi assim, assim, assim e tal. Daí de repente eu digo assim: eu também já passei por isso. Aí ela olha para mim e fala: por que tudo tem que ser sobre você? Puxa, é verdade, por que tudo tem que ser sobre mim, né? Porque são sentimentos não resolvidos, entende? Então nem tudo é sobre o outro, tá? É muito mais uma luta contra nós mesmos, talvez, tá bom? Nós estávamos até lá no casamento do João e da Angélica, estava muito lindo, muito gostoso lá. O Dudu
que sempre faz pergunta fácil, né? Quem conhece o Dudu sabe. Ele só faz pergunta fácil, bem legal de responder. Ele me fez a pergunta no meio de um casamento assim, e disse: Fernando, como que um homem pode governar bem a sua casa? Aí eu parei, sério, eu fiquei pensando um tempo, falei, resposta difícil essa, não é tão simples assim. Por que não é tão simples, Fernando? Porque logicamente, biblicamente, eu só diria assim, o homem é o cabeça. Então, o homem é o cabeça e pronto, né? E a mulher é submissa, e sendo assim tudo dá certo. Mas eu sei que, não que a palavra esteja errada, tá? Não, de forma alguma. A questão é que a nossa compreensão da palavra muitas vezes é errada. Sabe por quê? Porque o homem nessa de que é o cabeça e também autoridade dentro do lar, ele acha que ele está lá para ser servido. Isso não é verdade. Porque o modelo de cabeça, quando Cristo fala para o homem, é que a gente seja semelhante a Cristo como a igreja. E o que Jesus faz pela igreja? Ele morre pela igreja. Ele é o que mais serve, ele é o que se entrega, entende? Então, dentro do modelo bíblico de governança do homem dentro do lar, é o modelo segundo a Cristo. É de quem serve, não de quem é servido. Então, simplesmente falar assim, não, ele é o cabeça, é o líder, o cara vai sentar no sofá e achar que a mulher é uma empregada e tá tudo. Não, e não é essa a verdade. Entende? Porque isso está muito mais ligado a ser honrado do que servido. Porque o homem é o que mais serve. E aí eu fui, na hora ali, tentando refletir e chegar numa resposta que não foi muito fácil. E aí eu cheguei na seguinte conclusão. Eu falei, Dudu, eu acho que a melhor forma de o homem governar a sua casa é sendo o primeiro que busca ajuda. É sendo o primeiro que olha para si e fala, eu tenho problemas. Eu preciso mudar. Esse é o grande desafio dos homens. Você quer ver que isso é verdade? Você que está no grupo do WhatsApp da igreja, vai lá e olha a lista do discipulado. Quem reparou o que eu reparei? A Maga reparou. Tem 4 homens na lista do discipulado dos homens e 16 mulheres, se eu não estou enganado. Sabe o que a gente está pensando? Não sei, na verdade a gente nem sabe o que fazer diante disso. Mas isso acende um alerta, por quê? Quem está querendo resolver as suas questões, que todo mundo tem, é as mulheres. E que bom, parabéns para vocês. Agora, quem deveria ser os primeiros, deveria ser os homens. É o homem que deveria dizer, cara, o conflito que eu estou vivendo no casamento, eu sou responsável. Ah, mas a minha mulher fez isso, fez assim, faz assim, faz assado, faz assim. Cara, não sei o que você passa em casa, você decidiu casar, você é responsável pelos seus sentimentos, então você precisa de ajuda. Entende? Então o modelo bíblico para mim do homem que quer governar bem a sua casa é o primeiro que vai procurar ajuda, é o primeiro que confessa pecado, é o primeiro que vai, obviamente, procurar alguém maduro e dizer, cara, eu estou com um problema, eu preciso resolver essa área na minha vida, isso aqui está refletindo no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha comunhão com Deus, seja o que for. E sabe aonde que os homens mais sofrem no medo? Você vai entender o que eu estou falando. Os homens, isso também por uma questão de opressão espiritual, isso é muito comum. Os homens, diante dos medos, eles tendem a cair na passividade e na fuga. E as mulheres, diante do medo, tendem a ser agressivas, tendem a ser as que vão enfrentar. Quando isso deveria ser totalmente inverso. A mulher devia estar segura e guardada, protegida, e o homem deveria estar enfrentando as suas lutas. Para preparar um caminho para a mulher e para os filhos poderem seguir bem. Então não é estranho a gente olhar hoje até para dentro da igreja e ver como as mulheres têm sofrido. Por quê? Porque os homens estão fugindo, estão sendo passivos, não se entregam de fato para o evangelho. Eu já falei aqui, é complicado. Aí a gente uma vez viveu uma situação muito atípica assim. Nós estávamos tentando reunir um grupo de liderança de Tangará da Serra, religioso, insistindo, tentando marcar uma reunião, não dava, 2 não dava, 3 não dava, e fui cansando com esse negócio, porque eu não tenho muita paciência para isso. Minha esposa inteligente chegou para mim e falou, Fernando, eu tive uma ideia. Eu falei, não, fala amor, o que é? Ela disse, eu acho que, quem sabe se eu convido as mulheres deles, para a gente se reunir. O
Quem sabe se a gente começa a reunir as mulheres, os homens não vêm depois. Aí eu lembro que eu respondi assim para ela, eu falei, não, Cláudia, não faz isso. Aí eu lembro que ela já não gostou, ela disse, por que não? Eu falei, porque vai dar certo. Aí ela olhou para mim e não entendeu, eu falei, como assim? Eu falei, vai dar certo. Eu falei, vocês marcam um chá, vocês reúnem todas as lideranças religiosas de mulheres. Mulher vai, mulher se reúne, mulher não se sente ameaçada com uma com a outra. Eu falei, e o problema é que vocês vão fazer, vocês vão estar no lugar que nós deveríamos estar. Vocês vão estar à frente de nós, no sentido assim, de que vocês vão estar caminhando mais do que nós. Quem deveria estar preparando esse caminho de enfrentamento é os homens e não as mulheres. Eu falei, então é melhor vocês ficarem guardados, esperando. Porque senão a gente começa a gerar um ambiente de Acabes e Jezabéis. Nós mesmos geramos isso. Os homens, até se você for estudar, né, essa questão de Acabe e Jezabel, e eu não estou falando apenas de homem e mulher, tá? Porque esse papel pode ser invertido, tá bom? Pode ter homens também com espírito de Jezabel e pode ter mulheres passivas como Acabe. Isso é uma realidade espiritual, não tem a ver com sexualidade, tá bem? Mas vamos imaginar dentro da sexualidade. Como que você destrona Jezabel? Matando Jezabel? Não. Fortalecendo Acabe. Porque ele segue sendo rei. Então é o homem que precisa ser fortalecido. Porque ela só vai encontrar espaço quando não tiver a governança bem estabelecida. Uma liderança fraca é um espaço para o espírito de Jezabel entrar. Então não adianta querer expulsar o demônio, querer brigar com as mulheres. Não, quem tem que se fortalecer é os homens. Somos nós. Eu falo por mim também. Entende? Então essa é a nossa responsabilidade diante dos nossos sentimentos. Saímos da passividade e paramos de fugir dos problemas. O que a gente mais vê são homens que não enfrentam os seus problemas. E por uma cultura muito errada, muitas vezes pelo machismo, de achar que homem não pode confessar pecado, de achar que homem não pode demonstrar fraqueza. Meu irmão, se você ser homem não te torna um super-herói. Não tira de você um coração, não tira de você sentimentos, feridas, e o que você carrega de autoridade na terra é um dever ainda maior de estar capacitado a lidar com o que você vai lidar, porque querendo ou não, os homens vão lidar com coisas que as mulheres não vão lidar. O pastor Cláudio Duarte, esses dias, diante de uma reunião grande que ele estava, que ele é um pastor famoso, ele fez a seguinte pergunta, ele falou, levanta a mão as mulheres que são viúvas, que já viveram a viuvez. E aí ele começa a contar, chega lá 6, 7 mulheres, ele para de contar, tinha mais. Aí ele pergunta, agora levanta a mão os homens que são viúvos aqui, não tinha nenhum. Aí se pergunta aí, por que tem mulher viúva e não tem homem viúvo? Porque o homem morre mais cedo. E não morre mais cedo de graça, porque ele se desgasta mais. Ele tem que se doar mais, e porque se doa mais vai morrer mais cedo, sim. Jesus morreu pela igreja. Então esse é um processo natural do homem. Esse é o normal, deveria ser o normal. Entendeu? Isso não é errado. Agora hoje o que a gente está vendo já não é mais isso. A gente está vendo mulheres se desgastando, mulheres se estressando, mulheres se preocupando com coisas que não deveriam. Uma das principais características do sofrimento da mulher hoje é a falta de segurança. Ela não tem um marido que dá segurança em tudo, no sentido financeiro, no sentido do afeto, no sentido das emoções, no sentido do cuidado com os filhos, temperamento emocional. É aquele cara que ora está bem, ora não está. É o cara que quando tem problema, a primeira coisa que ele faz, em vez de procurar um homem maduro para falar sobre o problema, o que ele faz? Ele chega para a mulher igual Acabe e fala, olá, Elias matou todos os meus profetas e eu não sei o que fazer, me ajuda. Mulher não é conselheira de marido, sabia? Vou dar uma dica aqui para as mulheres. Se teu marido faz isso, se ele não procura um homem maduro para falar dos problemas dele, e ele quer falar tudo para você, fala para ele assim, não vou te ouvir mais, tá? Eu sou tua esposa, eu estou contigo, eu respeito tudo que você vive, tudo que você passa, eu sei das suas lutas, mas não sou eu que vou lidar com seus problemas. Vai procurar um outro homem para te ajudar. Porque isso acaba ao longo do tempo gerando o que? Passividade nos homens. Que daí ele para de procurar quem deveria porque ele tem algo fácil em casa.
E aí a mulher começa a se sobrecarregar com tudo isso, porque tem coisa que ela não tem que lidar, ela nem deveria estar ouvindo aquilo. É complicado ouvir isso, né? Eu sei que não é gostoso, mas é assim que funciona. Eu já sofri, eu já errei nisso também. Estou falando por experiência também. Não estou falando porque eu sempre acertei. Eu estou falando do que eu errei e do que eu aprendi. Então os homens têm que começar a ser humildes e começar a procurar ajuda fora e não só para as esposas. E aqui falando também, até para já encerrando, a ansiedade, para quem sofre disso, também é uma forma de medo, sabia? A ansiedade é uma forma de medo e ela é muito real. Para quem tem crise de ansiedade, ou já sofreu com isso, sabe como isso é horrível. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. E eu estava lendo um material sobre essa questão de ansiedade e eu descobri algo tremendo sobre isso. Que a ansiedade, ela é como um vício de álcool e drogas, ou drogas, melhor dizendo. Álcool ou das drogas. É simples, sabe por quê? A ansiedade, ela é uma anestesia ao sentimento verdadeiro. Então o que eu faço? Diante de uma situação que eu não sei lidar, e não é com a situação, é com o sentimento da situação, eu entro em crise. Eu começo a ter a crise de ansiedade. Por quê? Porque eu não vou precisar enfrentar o sentimento. Entende? E isso para o nosso cérebro acaba se tornando um vício. Acaba se tornando algo assim, é mais fácil. Porque quem bebe, alcoólatra, quem tem o hábito do uso das drogas, o que ele está querendo fazer? Anestesiar os sentimentos, né? É o cara que está lidando com um monte de coisa que ele não consegue lidar, é muita pressão pela imaturidade emocional que ele tem, e ele vai encontrar um alívio aonde? No álcool e nas drogas. A ansiedade é a mesma coisa. Como eu não enfrento o sentimento, como eu não chego diante do meu quarto escuro e ligo a luz, é mais fácil eu ficar em crise. E quando a gente está sofrendo uma crise de ansiedade, o que a gente faz? A gente se isola, se fecha, não é assim? Para tudo. Não, eu não consigo. Eu sei que realmente a gente não consegue, é muito ruim. Eu sei, isso é verdadeiro. Não estou diminuindo o que a gente vive, tá bom? De forma alguma. Só que se de uma forma correta, orquestrada, cuidada, você não começar a enfrentar o sentimento, isso se torna um ciclo vicioso no nosso cérebro. E aí você vai viver de crise em crise, de crise em crise, de crise em crise. E o problema, meu irmão, por mais que o remédio te auxilie momentaneamente, a única forma de você se curar da ansiedade é enfrentando o sentimento. Isso é um desafio. Você tem que aprender a enfrentá-lo e ver que aquilo não te domina, e ver que aquilo não é mais forte que você. É claro, como eu disse, de uma forma bem cuidada, de uma forma organizada, né? Até assim com ajuda profissional, muitas vezes é necessário sim, dependendo do nível que você vive, mas isso é necessário porque senão você nunca vai sair desse quadro de crise de ansiedade, que é uma expressão de um medo diante de uma situação que a gente não consegue. E a própria palavra nos fala isso, lá em Filipenses 4, versículo 6, se você quiser abrir aí. Eu vou ler e depois nós já vamos orar. Você vê que a Bíblia nos diz assim: não andei ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas e com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então existe sim um caminho para a cura dos medos. E o caminho é conhecer o verdadeiro e perfeito amor.